aprender a programar jogos, ser um jogador profissional, criar metaversos, ser designer de experiências virtuais, a periferia já é vanguarda nas profissões puxadas pelo universo gamer e está inovando muito nas formas de ganhar dinheiro com as experiências de realidade virtual, aumentada, tanta coisa, né, Júlio? Exato. E esporte no Brasil tem o potencial não apenas de redefinir o entretenimento, mas também de ser uma ferramenta poderosa de transformação social. Segundo a pesquisa Games Brasil, 81% dos entrevistados diz conhecer jogos eletrônicos e um aumento de 32% em relação ao ano anterior. E quase metade dos games entrevistados se identificam como pretos e pardos. Então, galera, falar de game em 2024 é falar de toda uma indústria que sustenta carreiras para muito além de quem joga. Treinadores, gerentes de times, desenvolvedores, designers, comentaristas, enfim. Esse é o tema do episódio de hoje. Bom, pela voz, vocês perceberam que eu já não estou sozinha aqui, mas eu sou a Babi Bono, jornalista e estrategista criativa. Sou uma mulher branca de cabelos longos, estou usando um óculos de grau transparente, um casaco branco e uma roupa verde. E comigo hoje temos Júlio de Sá. Bem-vindo, meu co-host. Olá, galera, tudo bem? Eu sou o Júlio de Sá, sou ator e influenciador e apresentador. E eu estou usando um casaco colorido, um cabelo trançado, sou um homem negro de uma estatura de 1,70 m. Aí, sou eu agora, né? Então, sou o Jamela, pessoal, salve. Tô aqui hoje para conversar no Falando de Propósito com a Babi, com o Julião. Sou roteirista, professor, embaixador, algumas profissões que vão se perdendo aí pelo caminho. Tenho os meus 1,78 m, depende do dia, né? Quando tá calor a gente dá uma aumentada. Que bom que eu não precisei falar da altura, né? Não, então, tô vestindo aqui minha calça marrom, uma camisa da Diverse Games, que a gente vai acabar falando no projeto hoje, um casaco jeans, tenho esse lindo tom de pele negro que o Julião possui, e tô muito feliz de estar aqui hoje. Jamela, então a gente vai começar bem tranquilo, com uma Muito pergunta bem tranquilo. básica. Meu Deus. Por que Jamela? Por que Jamela na voz? E quem é o Jamela na fila do game? Cara, vamos lá, né? Por que Jamela? Então, vamos pensar em anos 2000, né? A molecada não era muito criativa para apelido, cá entre nós. Vamos lá, gente. Eu era gordinho, né? Era meio uma circunferência de pessoa, né? Ali. E sempre tive esse meu belo tom preto, né? Esse meu tom belíssimo. E aí a galera pensou, pô, o que é pretinho e redondo? Jamelão. Vamos chamar ele de Jamelão. E aí na rua fiquei apelidado de Jamelão, pelos amigos e tal. E aí eu lembro também que quando surgiu esse apelido, diretamente, acho que meu pai ouviu alguém me chamando de Jamelão pela primeira vez. Ele ficou meio assim e tal, ele veio conversar comigo, cara. Hashtag chateado. Não, desde quando os teus amigos estão ouvindo os sambistas da Mangueira? Aí eu, como assim, pai? Não entendi nada. E aí, com o passar dos anos, eu fui entender que meu apelido foi colocado por causa da fruta, por uma simples associação de formato e tom de cor. Só que também tinha um Jamelão sambista, né, cara? Um dos caras que, bom, fez a Mangueira ser o que ela é hoje. Exato. E a minha família era muito associada à Mangueira também. Minha avó foi passista por muito tempo, então a minha família sempre foi muito ligada ali, nasceu na Mangueira. E aí acabou que ficou Jamelão, abreviou-se Jamela. Quando eu cheguei aí no mundo do game, né? Todo mundo tem seu nick, seu apelido. E hoje, né, eu entendo que foi meio problemático esse apelido, o modo como ele foi posto e tal. A gente começa a estudar, ver que não foi tão interessante assim esse processo, mas eu entendo que não tinha certa maldade entre os meus amigos quando eles me botaram esse apelido e eu ressignifiquei ele. Transformei ele na minha identidade, quem eu sou, como eu sou conhecido. Acho que pouquíssimas pessoas sabem o meu nome, por exemplo. Qual que é o seu nome, por exemplo? Meu nome é Márcio. Márcio, mais conhecido como jogador Jamela. E como é que começou seu interesse por jogos e isso foi virando profissão como? Babi, começar mesmo o interesse por jogo é uma parada muito, realmente, de moleque, né? Primeiro porque eu lembro claramente de momento de férias, quando eu tinha os meus 8 anos, eu ia pra São João de Meriti, pra onde a minha família também tinha, assim, bastante membros, então meus primos eram de São João de Meriti, e eu gostava de passar minhas férias todas lá. Eu morava no Engenho da Rainha, aqui no Rio, ia pra São João de Meriti, e era a época onde Lan House tava bombando muito, né?
E ainda tinha resquícios do fliperama, né? Fliperama, aqueles lugares, tinha fliperama em tudo quanto era canto, padaria, você tinha fliperama, bar, você tinha fliperama, e lá em São João tinha um lugar que tinham vários, assim, então a gente se reunia ali. Então meu primeiro contato com jogos, de fato, foi justamente congregando ele com pessoas. Então foi aproveitando os jogos com pessoas. Então eu associei os jogos a estar com os meus amigos, a estar me divertindo. Então eu falei, cara, eu amo isso. É isso que eu quero fazer. Sempre que eu tiver tempo livre, eu quero estar com os meus amigos jogando alguma coisa, porque isso aqui é bom demais. E eu acho que foi nisso que aos anos eu fui mudando um pouco o estilo. Aí tive meu primeiro computador lá em 2013, por aí. E aí conheci o mundo online, fiz amigos online. E aí realmente jogando algum jogo ou outro, eu falei, vi surgindo algumas profissões, que na época acho que nem era tão profissão assim, mas vi surgindo algumas oportunidades ali, cara. Vi campeonato de tal jogo, vi gente narrando tal jogo, gente fazendo live de tal jogo. Falei, cara, eu quero isso pra mim. Só que lá naquela época, 2013, eu admito que eu sofri um certo puxo retrativo, porque eu olhei para aquele cenário, vi para as poucas pessoas que faziam aquilo na época e admito que não vi gente preta. E quando eu não vi gente preta, mesmo sem entender muito bem esse conceito dentro de mim, eu tinha, sei lá, 17 anos, 18 anos, eu admito que falei, pô, isso não é pra mim, mano. Pensei internamente, pô, isso não é pra mim porque não tem gente como eu aqui, vida que segue. E até então você tava pesquisando assim, sozinho? Não, sozinho. Era muito pelo contato mesmo, né? Do tipo, eu jogo um jogo, eu jogava League of Legends na época bastante. Então, pô, tinha campeonato, eu ia assistir o campeonato, eu gostava do jogo. Aí eu ia ver o campeonato, sei lá, um campeonato de 8 times, cada time tem 5 jogadores. Estamos falando de 40 pessoas. A equipe de transmissão tem mais 4. Vamos botar 44 pessoas constituindo uma transmissão. 44 pessoas brancas. Então, admito que naquela época eu fiz uma associação, assim, natural, de que não fazia muito sentido eu investir naquilo, porque aquilo não era pra mim. E admito que nessa época eu nem tinha muito claro o que era racismo, muito claro o que era de fato uma desigualdade, enfim, eu não tinha estudado, né, esses conceitos. Então eu só entendi que aquilo não era pra mim e me afastei. E nesse desafio você conseguiu encontrar alguma referência, assim, mesmo dentro desse... O que foi o clique que te fez Cara, encarar? referência não tive. Referência dentro do esporte, no que se diz respeito a jogos eletrônicos, né, games sendo tratados de maneira competitiva, ou seja, em campeonatos, em torneios, não tinha gente preta, não tinha nenhuma. Eu tinha referências talvez em outros esportes, porque eu sempre fui um cara que eu gostei muito de esporte, então, obviamente que no futebol, no basquete, eu tinha as minhas referências ali de atleta, só que no LoL realmente tinha um atleta, na verdade, que nem do Brasil era dos Estados Unidos, que é outra liga, outro campeonato do mesmo jogo, mas aí sim tinha esse cara que eu olhava pra ele e via ali uma certa referência. Agora, Jamela, falar uma parada com você. A gente tem informação de que pretos e pardos são a maioria nos jogos, né? Uhum. Aqui no Brasil, 52,4%. Qual espaço você vê entre pretos e pardos nessa indústria, assim, de games, assim, em todos os âmbitos que você possa imaginar, hoje em dia, em 2024? Cara, eu diria que esse... Desculpa, fala a porcentagem de novo, Julião. A O quê? porcentagem. Porcentagem de 52,4%. Mais da metade. A gente pode concordar que a gente tá falando de mais da Exato, metade. Beleza, mais da metade do público que tem contato e faz o uso de jogos eletrônicos são pretos e pardos, são pessoas negras. Tá. Então a gente vai ver que em mais um âmbito da sociedade a gente tem pessoas negras constituindo uma maioria num público consumidor, mas não num público que representa aquele segmento. Assim, se você olhar... Eu não tenho dados, tá? Mas talvez se você olhar pra TV, você vai ter uma porcentagem que talvez esteja diminuindo hoje em dia, porque estão surgindo mais pessoas negras configurando elencos, mas se a gente olhar alguns poucos anos atrás, eu tenho certeza que a porcentagem vai ser tão agressiva quanto para pessoas negras no que se diz respeito à representatividade delas nesses espaços. Tá, mas vamos falar de jogo aqui. Beleza, a gente sabe que quem tá jogando são pessoas negras. Mas, cara, estão jogando o quê? Então até isso a gente tem que entender, porque, por exemplo, eu tenho o Free Fire, que é um jogo extremamente acessível. Com um celular de desempenho intermediário, até baixo, dependendo ali das configurações do jogo, você tem o acesso ao Free Fire. Mas o Free Fire é só um dentro de uma gama de esportes, de jogos que são tratados de maneira competitiva, de jogos que realmente estão mobilizando a grana. Então a gente tem o LoL, um jogo de computador que você não roda em qualquer computador. O computador não é barato. Um computador, então, que tem um desempenho razoável no LoL, vai ser uma grana. Ou seja, eu já afasto uma pessoa que não tem acesso a um computador. E a gente pode até caminhar para um caminho mais básico disso tudo. Acesso à internet. Cara,
assim, realmente é meio duro chegar aqui sem números, mas eu falo isso com muito base na minha experiência de trabalho dentro da periferia, com jovens periféricos que querem ter acesso a jogos. Não tem... A probabilidade de você encontrar comunidades onde o acesso à internet é precário é gigantesca. Vídeo de exemplo, um projeto que a gente trabalhou, que foi o Afro Games, que lá em 2021, em 2019, na implementação do projeto, a Oi era uma das patrocinadoras do projeto e foi graças a essa conexão que levaram fibra ótica para dentro de Vigário Geral. Então, em 2019, você tinha uma comunidade do tamanho de Vigário Geral que não tinha acesso à fibra ótica. Esse seria hoje, assim, o maior desafio da Diverse Games, ou até pra gente falar, assim, de capacitação e inserção, porque, assim, tem sido divulgado muitas vagas na área de programação de jogos, desenvolvimento, design, etc. E aí tem uma lacuna entre a capacitação, o acesso, é que nem você falou, a sua jornada até um determinado momento, até você começar a estudar isso, transformar em profissão, foi muito solitária, foi sem representatividade. Então, assim, esse abismo, assim, seria hoje uma das principais dificuldades para a gente conseguir ter a galera gamer periférica se formando, olhando para isso enquanto possibilidade de trabalho mesmo, sabe? Ah, com certeza. Cara, como eu disse, eu acho que não é nem nosso desafio, tá? É o desafio realmente que os nossos governantes têm que ter em mente para tornar isso acessível. É o que eu falei, o Julião apresentou pra gente que 52% dessa comunidade é negra. Mas por que eles não estão acessando? Porque eles não estão configurando a galera que está ganhando grana com isso, se eles representam a galera que está consumindo. Como a gente comentou, o acesso à internet eu acho que é o principal, porque a gente tem essa dificuldade. E a partir disso, a gente consegue entrar em dificuldades ali que estão dentro desse guarda-chuva, que são, por exemplo, o acesso ao computador, o acesso ao conteúdo mesmo. Vamos dar um exemplo, você falou de desenvolvimento de jogos. Hoje, a gente tem até bastante coisa em português de desenvolvimento de jogos. Só que a gente sabe que, quando se fala sobre essas profissões muito ligadas à tech, o grande idioma ali dentro é o inglês, onde você vai encontrar uma pluralidade de conteúdo muito rica, né? Em linguagem de programação, enfim, termos técnicos que eu não preciso entrar, mas que realmente dizem aonde ali está o pote de ouro. Não que não tenha em português, mas se você tiver o acesso ao inglês, isso facilita muito a sua jornada. Então a gente já encontrou mais uma barreira aí, muito relacionada, por exemplo, ao ensino básico, né? Que é o ensino do inglês, que infelizmente a gente tem dificuldade para ensinar português, né? Esse déficit no sistema de ensino, mesmo de português, porque a gente na Diverse Games tem muitos alunos que chegam, por exemplo, e quando entram num curso de game, eles paralelamente fazem aula de inglês. Eles também têm uma turma de inglês, porque a gente entende que essas duas coisas conversam entre si. Só que imagina a dificuldade de um professor para ensinar inglês para um aluno, ainda é um inglês muito técnico relacionado à área que ele está cursando ali dentro, então o inglês associado a jogos ou o inglês associado à programação, só que ele tem um déficit da língua portuguesa, porque ele não conseguiu ter um acesso razoável nisso dentro da escola. Então, realmente, é muito fácil a gente falar, não temos negros porque não tem computador pra galera. Beleza, vamos dar um computador para cada criança de 12 anos dentro das comunidades. Elas vão ter internet? Vão, Jamela, vão. Elas vão saber mexer no computador? Porque você chegar para alguém que nunca mexeu no computador, com um teclado e um mouse, e falar, pô, copia e cola aí pra mim. Não é tão simples. Tá ligado? Esse acesso, ele tem que ser vindo através de um acompanhamento. E a gente compreende isso e tem aplicado desse nosso método. Agora, aproveitando esse gancho que você tá falando sobre ferramentas, eu vou trazer mais um dado aqui pra... Vambora, porque eu sou o cara dos dados, de números. Vamos de número, vamos embora de número. Número é bom. Somar. Eu vou trazer aqui uma cola, na minha cola aqui, que diz assim, uma curiosidade muito importante. O smartphone é a plataforma favorita da galera, 51,7% de preferência do público. Legal. A gente pode dizer que a galera que joga Candy Crush, por exemplo, é uma galera que é gamer? A gente não pode não, a gente deve. É isso. Cara... Gostei dessa resposta. Mas eu tenho mais uma curiosidade. Calma, manda. que tu vai responder Não, tudo não, junto. mano, não, vamos aqui. Você sabe qual é a porcentagem de mulheres no Brasil jogando? Cara, com certeza é bem Eu vou te contar. Tu tem esse número aí? Tenho. Tu tem? Então Tenho, solta pra mim aí. 50,9% das mulheres Caraca. que jogam. Agora, Babi, você joga? Gente, eu jogo. O que você joga, Babi? Mas você sabe que eu era muito viciada? Vocês não vão saber, porque eu acho que não é da época de vocês. Mas eu era Sem delatar a campeã, idade, eu era Babi. campeã no Mega Drive, tá? No Mortal Kombat. Ó, raiz, tá? Porra, Raiz. campeã. Hoje em dia, eu só jogo joguinho de celular pra passar o tempo. É gamer. É gamer. Sou considerada gamer. Aí agora, baseado nesses dados que eu trouxe pra você sobre as mulheres e sobre também o smartphone, qual é a visão que você tem sobre essa ferramenta e essa estrutura de acesso pra essa galera também pra consumir, né? Mais uma coisa, né, que é a barreira que as mulheres encontram barreira pra enfrentar, o game também,
E eu queria também entender sobre essa tua visão sobre a ferramenta celular, smartphone, na mão da galera que tá aí jogando. Cara, sobre celular, é legal a gente entender que ele se aproveitou muito de uma certa escassez que a gente tinha aqui no Brasil de jogos acessíveis. E quando a gente fala acessível, é que é complicado. O termo acessível ele pode ser por diversos. Você pode destrinchar ele em diversos pontos. Acessível porque o próprio jogo é caro. Acessível porque o equipamento para executar aquele jogo é caro. Acessível porque aquele jogo vem todo em inglês, então se eu comprar ele eu não vou entender nada. E ele tem uma história complexa, densa, então eu não vou aproveitar a experiência. Então, vamos lá. Eu acho que o smartphone, ele aproveita muito do fato de a maioria dos jogos que a gente tinha no imaginário popular de serem os esportes, de estarem em alta, eles eram para computador ou console. Então, realmente isso dificultava muito a galera que não tinha grana para ter um computador ou console e ter acesso ao jogo. As pessoas jogam no celular há muitos anos, só que eu acho que esse boom muda quando o Free Fire chega no Brasil, lá pra, sei lá, 15, 16, eu acho, por aí, e ele já vem trazendo um aspecto de e-esporte para celulares. Então, o que é legal a gente entender aqui? Nós temos os jogos jogados de maneira casual, onde a gente pode ter o Candy Crush. E o próprio Candy Crush, por exemplo, pode ter um campeonato onde eu junto os 20 melhores jogadores lá ranqueados, boto uma premiação de tantos $1000 e falo, quem tiver o melhor desempenho leva essa grana pra casa. Acabou. Eu tirei uma parada num quesito amador e transformei aquilo num cenário competitivo. Porque agora eu tô pagando pra galera se esforçar pra ter um alto desempenho naquilo. Então o Free Fire ele chegou e falou, ó, você que tem um celular e tem sonho de ser um atleta, eu vou te providenciar isso. Joga aqui meu jogo, que é um bom jogo, era um Battle Royale, na época Battle Royale era um gênero de jogo que estava bastante famoso, tinha um PUBG no computador que estava fazendo muito sucesso, então o Free Fire chegou, quebrou isso tudo e deu pra essa galera uma oportunidade de sonhar com isso. Então agora o moleque que tinha um celular não precisava só sonhar em ser jogador de futebol. E a Ele gente podia está sonhar em falando ser atleta. também, né, de um acesso a entretenimento, né? Esses dados que a gente está falando é da pesquisa Game Brasil e que também fala que 85% das pessoas falam que os jogos hoje são a sua principal forma de entretenimento. A gente está falando de um acesso também de colocar a galera em construção de comunidade, né? Na pandemia teve um boom de pessoas jogando, era a única forma também Sim. que adolescentes, adultos, etc., de você se reunir em comunidade, de você estar trocando. Então tem uma geração Z aí que está usando muito também os games como um lugar de encontro, de Espaço, troca, né? de aprendizado, né? Como é que você vai vendo, então, esse boom também como um espaço, assim, o game enquanto esse lugar de aprendizado, de entretenimento, mas também de eu me sentir inserido numa comunidade que tem coisas que vão agregar pra mim, sabe? Cara, eu acho que quando a gente fala de comunidade, Babi, a minha primeira bronca é na própria comunidade gamer. Porque a comunidade gamer, ela se afasta muito do que pra ela não é gamer. Então, por exemplo, o simples fato da gente ter a dúvida hoje se uma pessoa que joga sueco online é gamer, é de uma estupidez tremenda. Entendi. A gente ter dúvida se essa pessoa é gamer ou não. Ela é gamer. Jogo é jogo, né? Na Jogo sua é opinião, jogo, jogo é jogo. jogo é jogo. Não interessa o perfil, jogo é jogo. E quem, por exemplo, olha muito pra isso são as empresas. Porque elas sabem que é muito bacana eu ter o jovem de 16 anos que tem um computador cheio de luz colorida, um computador, 5 consoles diferentes e gasta rios de dinheiro. Muito bacana. Esse cara, ele é gamer, é óbvio. Eu olho pra ele quando eu quero soltar alguma coisa, porque eu sei que ele faz parte do meu público consumidor. Mas e as senhorinhas que ficam 8 horas por dia jogando sueco online? Eu vou ignorar que aquilo ali também pode fazer parte de um público consumidor meu, quando eu precisar lançar alguma coisa, precisar vender algum produto ou serviço. Então, acho que as marcas, pelo menos, já entenderam que todo mundo que faz parte desse bolo é gamer. Só que acho que a comunidade gamer perde muito potencial quando a gente vê essa galera mais jovem, realmente 30 para baixo, que viveu os jogos desde da infância, viveu o boom da Lan House, viveu o boom dos esportes, olha pra galera mais velha, por exemplo, e não, aquilo que ele joga lá online, buraco não é. A galera tá o tempo todo no jogo consumindo coisas, né? Consumindo histórias, consumindo produtos, Sim. comportamento. Tem gente lançando show dentro dos games. Sim. E é claro que quem é muito fã vai pensando assim, pô, como é que eu posso estudar? O que eu tenho que estudar para poder trabalhar com isso, né? Se você, quem tá ouvindo a gente, assim, tá escutando você tão novo falando já de uma puta experiência dentro dessa área, e você começou muito sozinho. Se você hoje pudesse começar a orientar essa galera, por onde você começaria, assim? Acho que você já falou de algumas disciplinas básicas, né? Assim, inglês é importante olhar, se manter atualizado, mas por onde, quais seriam mais dicas que você daria, assim, pra galera começar a olhar para isso enquanto profissão? Tá. Primeiro você tem que entender o que você quer fazer. Felizmente hoje o mercado de game, no geral,
ele tem muitas profissões. Muitas profissões que cercam ele. Dá uns exemplos pra Eu vou gente. ter, desde as profissões que esse mercado gerou, como, por exemplo, os atletas de esporte, né, que acho que configuram aquelas profissões que têm mais audiência, que estão mais visadas ali no topo. Eu tenho os treinadores, eu tenho a staff. Só que, cara, eu vou ter uma série de profissões, Babi, que já existem no mercado tradicional, mas elas vão estar dentro do game. Como, por exemplo, hoje eu tenho a psicóloga, que ela vai ser focada em lidar com atletas de esporte. Então a gente tem uma profissão que a gente já tem há sabe sei lá quantos milhares de anos, que é o psicólogo, sei lá, e dentro da área de game. Então uma especialização ali para entender como esses jogadores funcionam, questão de pressão, questão de rotina e tudo mais. A gente vai ter, por exemplo, produtores, produtor de evento. Eu preciso de um produtor de evento, por exemplo, para tocar aqui o campeonato que teve recentemente no Maracanãzinho. Então eu preciso de uma equipe ali, vou precisar de seguranças, vou precisar de equipes que derivem daquilo. Eu hoje trabalho num canal de TV que fez uma transição de esportes de ação para game. Então hoje eu sou um roteirista e apresentador focado em conteúdo gamer. Então eu escrevo sobre os jogos, roteirista já existe desde que mundo é mundo, se escreve em histórias. Hoje eu escrevo histórias relacionadas a game. Então, cara, advogados relacionados a questões envolvendo game, a gente vai ter até nutricionista, por exemplo. Pode Legal. parecer uma parada meio bizarra, mas algumas equipes contam com uma nutricionista que faça uma dieta que converse, por exemplo, com a necessidade nutricional dos atletas, por exemplo. Então isso é muito bacana. Então, assim, inúmeros cursos, assim, que são bem tradicionais, cursos conhecidos já, a gente pode estar seguindo nessa linha do game, né? Como, por exemplo, cursos mesmo que o Senac oferece, são inúmeros cursos que o Senac traz aí que a gente pode trazer nessa vertente aí do Podia game, ser né? um apresentador, roteirista, um mestre de cerimônias de game. Não é? Já Acho que pensou? gostei disso, hein? Com certeza. Eu acabei de me formar agora como apresentador no Senac, então acho que já é um E, caminho. Julião, eu vou te Já é falar. uma boa pra mim aí já, o Jamel. Mais uma Vamos? possibilidade. Quer mesmo? Não, quer mesmo? A gente Oxi, vê. com certeza. E, mano, eu acho que é bacana ter falado isso, porque eu até vou falar um pouco da ideia que a gente tava trocando ali fora. Tu falou que tá conhecendo mais esse mundo de game agora, nesses momentos atuais, caindo de cabeça total. Conhecendo e me apaixonando, E se tá? apaixonando. É. E, mano, eu vou te falar uma parada que eu acho muito importante. Que o cara que meio que me... Eu já era gamer, sempre fui gamer, mas o cara que me transformou num roteirista gamer de verdade, meu grande tutor, assim, nesse meio, ele falou, irmão, quer trabalhar com jogos, ainda mais nessas áreas? Não precisa saber nada de jogo. Nada. O que você precisa é executar bem o que você já faz. Então, Julião, já sei que você é um bom apresentador. Isso eu já sei. Aí você estuda, entende o que funciona daquele meio e aí você aplica. Então, até... Por que eu tô falando isso? Porque tem muitas pessoas que às vezes já têm uma carreira, assim, já se formaram, já estão ali nos seus 30 a mais anos, já tem alguns anos de mercado e ficam nessa, pô, mano, será que eu faço uma transição aqui de carreira? Eu que fui advogado por tantos anos, trabalhando na indústria alimentícia, será que eu tento estudar essa coisa de direitos nos esportes? Cara, tem espaço. E diria, nem tem espaço, tem carência. Porque hoje, no meio dos games, dos esportes, eu acho que ainda falta profissionalização. Ainda faltam pessoas competentes em determinadas áreas. E é um mercado que, pô, a indústria do game fatura mais que a música e o cinema juntos. Pô, lindo. Mas quando diz respeito à estrutura, de fato, eu acho que a gente ainda precisa melhorar para fazer essa fala realmente ter o seu valor. Você tem, então, essa visão de que é uma área que ainda sofre muito preconceito, então, né? Pra cacete. Muito preconceito da galera olhar assim e... O que você faz da vida? Eu sou gamer. Nossa. Como é que explica pros pais, É, né? é o famoso... eu gosto muito do... O que você faz da vida? Eu sou criador de conteúdo. Beleza, mas e o que você faz da vida? Essa Tem pergunta essa, tá tava ligado? até aqui mais pro final, mas eu vou até roubar, porque eu tinha deixado essa bola pro Júlio, mas eu vou puxar aqui, Vai lá, Babi. já que vocês estão falando disso, porque tem aí o festival Tapete Vermelho da Publicidade, que aconteceu recentemente, que é o Festival de Cannes. Sim. E foi inaugurado no ano passado, acho que ano passado, ano retrasado, a categoria voltada para games. Pô, maneiro. E aí, pô, muito legal, só que esse ano, né, 2024, foram 30% menos de inscrições. E aí eu tô ouvindo vocês falando isso, como é que a gente faz para falar de game sem que pareça que a gente esteja falando de uma bolha, quando a gente está falando de uma das indústrias, né, dentro do entretenimento, uma indústria que está gerando milhões e bilhões? Bebê, acho que primeiro a gente tem que descentralizar algumas coisas aí dentro. Por exemplo, a gente conversou aqui bastante no início sobre justamente descentralização das profissões. A gente falou, não, porque pessoas
negras, configuram 50% ali do público e tal, só que elas não estão sendo representadas. Então, pô, vamos ter iniciativas como a Diverse Games, como é o Afro Games, como é o Game Park, que tem na Rocinha, de descentralizar, vamos criar desenvolvedores pretos, desenvolvedores mulheres, desenvolvedores de jogos e atletas da comunidade LGBTQIAPN+. Vamos descentralizar. Paralelo a isso, por exemplo, eu não tenho essa porcentagem, mas eu realmente consigo te dizer com toda a segurança do mundo que essa indústria bilionária está na mão de um grupo muito pequeno de pessoas. São poucas as empresas, de fato, que ganham multimilhões, bilhões nas indústrias dos games. A gente tem ali um grupo, sei lá, de 10 no máximo, que realmente é a galera que centraliza isso. Por isso que, por exemplo, dentro da comunidade gamer, tem um movimento muito grande de abraçar os jogos indie, que são esses jogos de pequenos desenvolvedores, de pequenos grupos ali que estão tentando se aventurar nesse mundo. Então, para de fato a gente falar que se a gente quer abraçar a comunidade, a gente precisa que ela esteja sendo representada aqui, nessa mesa que está falando. Porque é muito prático eu falar que eu quero que realmente eu lote um estádio com pessoas diversas. Pô, mas eu não tenho pessoas diversas competindo, eu não tenho pessoas diversas com o microfone na mão apresentando aqui o projeto. Então é meio duro, né? Eu pedir para você estar presente num lugar onde eu não faço questão nenhuma de provar para você que você precisa estar ali. Você quer mais números? Diante desse teu Você diálogo é um aí? matemático. Solta número aí. Número é bom. É porque Vambora. você tá falando muito sobre essas porcentagens, sobre representatividade, e a gente tem aqui mais uma colinha trazendo esses números, só pra gente ter, assim, no nosso radar do que a gente tá falando, né? Ó, 25% dos games são mulheres pretas, asiáticas ou de outra raça que não seja 25? branca. 25? É, 25%. Ok, um quarto, beleza. Somente 8% dos personagens são representados dessa maneira. E ainda falo mais pra você, apenas 54% das empresas de jogos têm política de inclusão. Apenas 16% delas têm política de inclusão para mulheres. E 12% para pretos. E piora, e 11% para LGBTQIAPN+. Muito forte. Esses números aí só somam o que você está falando, Muito né? forte. Sobre essa falta ainda de potencialização da diversidade, né? É isso. E o game é uma parada diversa, né? É isso. Fica- Cara, E rapidinho, aí você estava falando, para reverter essa história, você citou alguns exemplos de projetos que já acontecem. uhum. Fala pra gente, Rocinha, quais foram os outros? A gente tem o Game Park, que fica na Rocinha. A gente tem o Afro Games. Se eu não me engano, eles estão em Vigário Geral e Maré. Futuro e On, em São Gonçalo Futuro também. On. Lá do lado, Niterói, a gente tem a Diverse Games, que ela tem um polo em Niterói. A gente tem o nosso polo de Benfica. Vamos ter o nosso polo em São Paulo, agora na metade do ano. Tem o Gerando Falcões também, que são lá de São Paulo. Tem outros projetos, assim, eu tenho gostado de ver que algumas instituições de esportes, alguns times, algumas equipes, elas estão também começando a ter um olhar mais para esse lado social. Então a gente tem a Fúria, hoje organização brasileira, que é uma das maiores do mundo, que ela tem diversas ações afirmativas ali dentro. Que acabou de fazer uma ação muito legal com a galera do Santo Amaro, da 2050. Sim, Vocês do viram? Ladeira Bar, óbvio Ó, que eu vi. gente, quem não viu, vale a pena Pô, óbvio assistir. que eu vi. A galera criou um protótipo de um carro. De um carro, isso aí. Pra concorrer à corrida maluca da Red Bull. Só que quem Nossa, desenvolveu o muito carro maneiro. e botou o carro de pé foi a galera da 2050. Um abraço aí pro Jean, inclusive, pra galera da 2050. os moleques são muito bravos. Exatamente. Jean esteve com a gente aqui, Esteve né? com a Na verdade, gente. Cababel ainda não fazia parte. Eu já sou da casa, né? Você já Eu já tava tô de- inserida tava de já. espírito aqui. Já tava de Espírito espírito aqui já. presente. E a provocação foi exatamente essa. Foi como é que a gente fazia esse carro desse De Volta pro Futuro, Pô, saindo das ficou telas do muito- game, ficou mas pela muito maneiro, perspectiva das DeLorean. periferias. Eles falaram assim, não, a gente já tá em 2050, a Ficou gente já muito tá maneiro. desenhando muito a maneiro. estrutura para 2050. E é muito legal que essa iniciativa vem de uma organização de esporte que, na teoria, gente, acho que nem vale tanto falar isso, mas que não foi criada necessariamente com o intuito de olhar para essa parte social, quando foi criada muitos anos atrás, mas que hoje já reconheceu que é uma necessidade olhar para isso. Então a Fúria, pô, ela tem diversos cases realmente na BGS do ano passado, levando a molecada da periferia para dentro do evento. A BGS é a maior feira de games do Brasil, e a Fúria fez questão de levar a molecada lá para dentro para conhecer, no seu corpo de influenciadores. Então hoje, por exemplo, o Nubizinho, que é um grande amigo e hoje é da Diverse Games, mas também é criador de conteúdo pela Fúria, tá lá dentro fazendo um trabalho muito maneiro, falando sobre periferia, falando do jeito dele e, tipo, conversando com o público que talvez a Fúria não conversasse antes, por essa falta de pessoas sendo representadas. Então, o Julião falou sobre questão de personagem dentro dos jogos. Cara, eu não consigo numerar pra vocês quantos jogos eu deixei de jogar pelo simples fato de
o jogo tem criação de personagem. Então, pra narrativa, eu posso criar o personagem que eu quiser. No que diz respeito a gênero, cabelo e tal. Na paleta de cor, não tinha nenhum tom que fizesse referência à pele negra. Eu não joguei. E porque pra mim já era uma parada muito básica. Qual é a dificuldade de você de botar um código de RGB diferente, irmão? Vai te acrescentar quantas horas de desenvolvimento a mais? Literalmente botar 3 numerozinhos ali a mais, tá ligado? Um tom só, um tom de negro pra mim tava ótimo, mas não tinha. Ou seja, porque não tinha preocupação de ter. Não tinha um reconhecimento dos desenvolvedores de falar, nenhum preto vai jogar isso aqui, porque preto não joga, então... E eu vou te falar uma coisa, hein? Não tinha reconhecimento e bem provável que quem tá desenvolvendo não tem esse tom de pele, né? Exatamente. Que é simples, né? Vem cá, você já entendeu. Você entendeu a parada. Pô, você entendeu a parada. Que ele olha, que ele tá lá criando um game lá e ele Exatamente. não olha pra mão assim. Fala, não, Exatamente. tá de boa, tá tranquilo Aí aqui. o eu posso." engravatadão perdeu dinheiro por não ter alguém dentro da equipe dele que olhasse e falasse: será que nesse jogo aqui que tem 15 personagens, um não precisava ser mulher, não, gente? Eu tô achando que vai dar merda quando isso sair, porque são 15 homens, uma mulherzinha, não. É isso, perdeu dinheiro, porque você não tá conversando com um grupo que representa 52% Total, do teu mercado, pô. A gente recebeu aqui também na primeira temporada, a gente teve um episódio... A gente recebeu aqui na primeira temporada, a gente teve um episódio só com as mulheres gamers também. E aí as meninas estavam falando exatamente que elas precisavam, às vezes, criar personagens masculinos para serem respeitadas dentro dos jogos, né? Jogando. Senhora, E cara. a mesma questão, eu quero customizar meu personagem e eu não tenho os elementos que eu preciso, né? Então essa é uma discussão super importante que a gente está falando aqui, passa por RH, passa por uma série de formações, que nem você trouxe antes, de uma indústria inteira que precisa se atualizar e como o Júlio trouxe aqueles dados, né, da Game Brasil, a gente está falando de mais de 50% das pessoas. Então a gente está falando de muita grana que está sendo perdida e de muita oportunidade de emprego que poderia estar sendo criada também nesse sentido, Exatamente. Né? Assim, Babi, a gente vai ver que é um ciclo ali que ele realmente só, ele se auto gira. Porque, por que eu tenho que ter uma pessoa diversa dentro da minha equipe de desenvolvimento? Porque essa pessoa vai garantir que meu jogo esteja alinhado com parte do meu público. Esse meu público vai gostar do jogo, cada vez mais eu vou ter pessoas se interessando pelos jogos, porque eles são diversos, cada vez eu tenho mais pessoas querendo ser desenvolvedores. Pronto, eu fechei um ciclo ali que tá se retroalimentando, tá ligado? Não é tão complexo assim de entender. Talvez de executar, levando em conta as condições que a gente tem, de infraestrutura e tudo mais. Mas, bom, a gente tá na briga pra fazer essa roda girar. Muito bom, cara. Eu percebi que você trouxe uma transição muito de lugares que você foi criado. Você trouxe São João de Meriti, que pra quem tá ouvindo aí, é Baixada Fluminense, é um outro rolê fora do Rio. E aí eu queria entender, assim, bem, né, de uma forma bem básica, assim, definir. Como que trabalhar com um game mudou, assim, a sua vida, assim, tipo... O que você seria se não fosse o game hoje, sabe? Entender desse rolê da tua meta de vida, como que isso... Cara, se eu não fosse gamer, talvez eu fosse um publicitário que era até razoavelmente bom no que fazia, mas muito frustrado pela necessidade, às vezes, de se expressar dentro de um espaço que não tinha realmente muita margem para isso. Graças ao game eu me mudei e moro hoje num bairro que pode ser considerado melhor do que eu nasci e fui criado. Graças ao game eu conheci a Alemanha. Graças ao game eu palestrei no maior festival de tecnologia e inovação do mundo, que é o South by Southwest. Graças ao game eu precisei aprender inglês em um mês pra poder palestrar no maior evento de tecnologia. Fui testemunha desse processo, tá, gente? Foi verdade. Histórico, o cara aprendeu inglês em um mês. Lembra o nosso papo? E eu tava falando com o Júlio sobre como é difícil pra gente o inglês. Então a gente precisa dessas dicas, porque... A gente sabe que hoje é base para uma série de coisas. Aí, ó, olha a dica. Ou seja, a base... Vamos sair daqui hoje... A base desse desafio teu é a educação. A educação sempre te acompanhando o tempo todo, né? Não, e eu posso falar que eu fui muito privilegiado, tá, em educação. Primeiro porque estudei num bom colégio, falando do Pedro II, então tive uma base de educação boa. E mais do que isso, fui criado pela minha avó. E minha avó é minha heroína, porque ela realmente, eu sou muito do que ela é, eu sou o legado dela. Então, ela, dentro de casa, ela conseguiu me acolher e me mostrar como a educação era importante, a necessidade de estudar, como isso ia fazer diferença pra mim. Felizmente, eu consegui entender isso e abraçar essa visão dela. Então, eu sempre fui muito privilegiado por conhecimento, por ter acesso ao conhecimento. Qual o nome dela? Vera. Vera. Como você conta pra Vera hoje com o que você trabalha? Cara, como que eu conto pra dona Vera hoje com o que eu trabalho? Eu conto que eu trabalho fazendo... tentando fazer o que ela fez comigo dentro de casa.
Que é? Porque ela me deu a oportunidade de ser um jovem negro de favela, que tinha um núcleo familiar muito sólido, mesmo que composto basicamente por uma mulher negra apenas. Mas esse apenas é simplesmente um número matemático, porque no que diz respeito ao amor, carinho, a respeito, dentro de casa eu tive, enfim, de modo infinito. Então eu tento trazer isso para minha sala de aula quando eu abraço um aluno meu que veio ali de uma comunidade ou do entorno do polo e ele não sabe o que é ser ouvido, porque ele nunca teve o direito de realmente alguém querer saber qual a opinião dele sobre alguma coisa. Então você vê que quando você faz uma pergunta para ele, ele se sente retraído. Aí você entende, não, cara, eu quero saber o que você acha disso aqui. Mesmo que você me fale que você não acha nada, o teu nada é importante. Então, quando eu vou apresentar um programa de TV e eu preciso falar sobre um assunto, eu me permito ser crítico o suficiente para representar a galera que sofre, às vezes, com aquilo que está sendo feito. Então, eu falaria isso para ela. Nunca vou conseguir fazer por alguém o que ela fez por mim, mas me satisfaço sabendo que em cada ação que eu tomo é pensando no legado que ela deixou para mim aqui. E pra quem tá ouvindo, mas pra quem também tá assistindo, o Jamela carrega, né? Um anel lindíssimo que era da esse Dona anel Vera, que ele aqui, contou aqui antes de a gente entrar um no. anel vermelho. É um Mano, presente, ele né? já tá meio surradinho, porque ele já viveu muito, já foram muitos pagodes que ele teve que, às vezes, batia no copo. Muitos batia... games, muitos games. Jogos, muitos eventos, muitas viagens internacionais que ele sofreu. Então acho que já tá na hora até mesmo de levar ele, não sei, num profissional ali de joalheria pra dar um retoque no garoto. Mas é isso, cara, é aquilo. Mesmo sem esse anel, eu sei que eu carrego em mim. Vocês não conheceram Dona Vera, mas eu sei que eu carrego em mim muitas coisas que ela deixou, né? Que ela me ensinou, então é isso. E, Jamela, pra gente ir finalizando aqui, infelizmente, porque a gente poderia ficar algumas horas com você, Dava. tá convidado pra voltar, né? Por favor, Por cara. favor. Dava. O título desse episódio fala muito sobre a periferia ser gamer e como que isso muda toda uma estrutura de sociedade. E você, tem um monte de gente te ouvindo agora, com certeza está se inspirando na sua história. E aí eu quero saber, para você, o futuro da educação, por essa perspectiva de quem quer trabalhar com games, é? Cara, o futuro da educação é acesso. Acesso. Precisamos de oportunidade. De nada vale o maior programador do mundo morar exatamente agora no Vidigal e ele não ter acesso a um computador. De nada vale o maior jogador de LoL que o Brasil poderia ter tá agora dentro de uma casa no Complexo do Alemão ouvindo tiro. De nada vale. Então a gente precisa de acesso. É só isso que a gente pede, é acesso. Você não precisa fazer mais do que isso pra gente, porque felizmente, com pouco acesso que estamos tendo, temos pessoas que estão interessadas em multiplicar esses acessos, sabe? Então a gente já iniciou esse caminho. Então é óbvio que sem um investimento adequado em educação isso não vai funcionar. A Diverse Games é sim um polo, temos cursos, temos bons professores, mas é óbvio que o ensino básico é muito importante. Então se a escola não estiver fazendo ali o trabalho que ela se propõe a fazer, se ela não tiver as condições, os profissionais de educação básica, da educação de ensino médio não tiverem condições de executarem o trabalho deles, difícil vai ser o nosso trabalho. Então, com acesso, irmão, a gente voa. Temos? Pô, lindo demais, cara. Aí, aprendi muito com você hoje, hein? Obrigado. Então, já vou baixar uns games bem maneiros, assim, pra começar a jogar hoje Baixa mesmo. tudo, aproveita que felizmente temos personagens negros nos jogos agora, Por favor, né? bastante. Aí então já vou entrar A bem. gente Já tem vai que fazer entrar um bem. compromisso aqui até o fim dessa temporada, a gente tá melhor no inglês, porque a gente vai estar jogando. É verdade, Vai fazer um é verdade. status aqui com Trazer o uns Jamela. alunos pra jogar com você. Não, referência total. Falou, fez um mês em inglês. meu Mano, Deus. cara, e Isso foi agora. tudo pegando memória de jogo mesmo, mano. Gênio. Diálogo de jogo ali, entendendo que eu sabia mais do que eu achava que sabia. Somada a sua genialidade, né, irmão? Porque... Não, calma. não tá Também passando é pra batido tanto. assim, Não, beleza. É pra tanto também. Jamela, super obrigada. Obrigado também, Foi muito pessoal. bom estar com você mais Foi uma muito bom ter vez. aqui. De verdade. Volte sempre, Obrigado. a casa é sua. Obrigado. Obrigado, irmão. É isso. Gente, esse foi mais um episódio do Falando de Propósito. Mais que promover a educação profissional, o propósito do Senac é gerar grandes oportunidades de transformação. Por isso, a gente não quer deixar ninguém para trás e a gente se junta com quem também está nessa jornada pela inovação e pela inclusão social para amplificar a nossa voz. Acessem, escutem, compartilhem, passem adiante e venham jogar com a gente. É isso. É isso? É isso. Até mais. Beijo, gente.